Queridos irmãos, querida família, é com alegria que voltamos a falar desse assunto que é tão importante, o lar. Na semana que passou nós falamos sobre a esposa, a mulher no lar, como aquela que é o coração do lar, usando o exemplo de Noemi, que teve a vida restaurada e provida pelo Senhor. Hoje quero falar sobre o homem, especificamente através de um exemplo que nós temos em um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um ótimo rei. O seu nome significa Jeová fortalece. A palavra nos diz no capítulo 18 de 2 Reis, verso 6, que Ezequias se apegou ao Senhor e fez segundo os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés, e o Senhor era com ele. Ele governou sobre Judá, sobre Jerusalém, trouxe água para dentro da cidade, construiu aquedutos, foi um rei exemplar. Num determinado momento da sua vida, o Senhor manda um aviso para ele. Está em 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte, e o profeta Isaías foi ter com ele. Ele trouxe a palavra do Senhor que disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias era um rei, e ele recebeu do Senhor uma palavra para ordenar a sua casa. É muito importante, irmãos, os avisos que Deus nos traz, aquilo que Deus fala para nós a nosso respeito, a respeito da nossa casa. E Ezequias se pôs a clamar ao Senhor, e ele clamou pedindo que o Senhor mudasse a sua sorte. E o Senhor imediatamente traz de volta o profeta Isaías e lhe concede mais 15 anos de vida, e traz um sinal que foi um sinal espetacular, porque o relógio do sol retornou à sua sombra 10 graus. Mas Ezequias esqueceu de algo. Deus lhe tinha dito: põe em ordem a sua casa. Isso não foi retirado, mas ele esqueceu-se de organizar a sua casa. Sabe, irmãos, quantas e quantas vezes chega um aviso para nós, um aviso que é algo que não está bom, algo que deve ser colocado em ordem, algo que é o conselho de Deus para a nossa casa, e o pai, o marido, o esposo deve atentar para olhar profundamente como está a sua casa, organizar, pôr em ordem, ver o que a palavra de Deus está falando para ele em relação à sua casa, à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Ezequias esqueceu, e ele viveu durante 15 anos, e nesse período aconteceu algo que não deveria acontecer. Os da Babilônia, que eram inimigos, vieram ter com ele, porque tinham sabido que Deus lhe tinha dado mais 15 anos. Trouxeram a ele uma carta, e ali Ezequias abriu a sua casa ao inimigo, mostrou tudo que era da sua casa para o inimigo, os teus tesouros, o seu lar, e não houve nada, nenhum dos cantos da sua casa que não fosse ali mostrado ao inimigo. Abriu-se uma brecha, e logo houve uma palavra do profeta Isaías: o que fizestes? Por que mostrastes a tua casa ao inimigo? Querido irmão, você que é pai, você que é esposo, o que está acontecendo no seu lar? Porventura o inimigo está sabendo, está tendo brechas a respeito da tua casa, do teu lar, dos teus filhos? Cuida para isso, cuida a respeito disso.
sonde a tua casa, sonde o teu coração, para colocar em ordem aquilo que é necessário pôr-se em ordem. Para finalizar, depois da morte de Ezequias, sucedeu a ele o seu filho, Manassés. E esse filho fez tudo o que era contrário à palavra de Deus. Tudo que o seu pai tinha estabelecido a respeito do templo, dos cultos, da Páscoa, agora Manassés fez justamente o contrário e abriu o reino de Judá à ação do inimigo, fazendo o que era mal perante Deus. Que o Senhor te abençoe, amado pai, amado esposo, que tu possas sondar o coração do Senhor e perguntar: no que eu preciso pôr em ordem a minha casa? Deus te abençoe e faça segundo a palavra de Deus. Amém.